Olá, pessoal! Hoje nós vamos realizar a correção do bloco 1, Plano de Estudos 2, atividade do texto História da Pipa. Leia com atenção o texto a seguir e responda às questões propostas. História da Pipa. Ninguém sabe quem empinou a primeira pipa, mas um cientista grego, lá pelos 400 anos antes de Cristo, já brincava de soltar pipas. Portanto, pode-se acreditar que desde 2.500 anos atrás, artefatos de bambu, linha e papel voavam pelos céus e tiveram as mais variadas aplicações. A Secretaria de Meteorologia dos Estados Unidos utilizou, no começo do século, papagaios equipados com instrumentos para medir a temperatura, umidade, velocidade do vento, etc. Durante a Primeira Guerra Mundial, os japoneses usaram a pipa como meio de enviar mensagens a seus companheiros, e durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães a utilizaram para espiar os movimentos inimigos. No Brasil, os escravos foragidos também a usaram para se comunicar entre si. Ciência Hoje das Crianças, Rio de Janeiro, ano 5, número 11, página 6, 2007. Questão 5. Complete com dados do texto. Letra A. Tipo de texto. Então, pessoal, o que é o tipo de texto? Os tipos textuais. Os tipos textuais são vários, né? Nós temos o tipo descritivo, informativo, narrativo, injuntivo, muitos tipos. E como que eu sei, professora, qual que é o tipo de texto? Para mim saber qual é o tipo de texto, eu tenho que pensar no objetivo daquele texto. Para quê, né, que o escritor escreveu aquele texto? Com qual objetivo? Qual a principal função desse texto? Então, quando nós vemos esse texto aqui, nós vamos pensar na função dele. A função desse texto é descrever um objeto, uma pessoa, um lugar. Então, ele fala assim, é de tal cor, tal tamanho, tal largura, é assim, assim, assado. Ele está descrevendo exatamente uma determinada pipa? Ou objeto pipa? Não, né? Ou ele está narrando uma história. Quando narra uma história, tem que ter um enredo, tem que ter personagens, tem que ter começo, meio, final, um enredo bem estruturado. Ele também não está narrando uma história. Ah, esse texto aqui, professora, é um texto injuntivo. Ele está dando ordens, ele está falando, coloque a panela no fogão, asse por 2 horas. Ele não está dando ordens, ele não está usando verbos no imperativo. O que ele está fazendo aqui? Qual é o objetivo desse texto? O objetivo desse texto é fornecer informações sobre a pipa. Então, no primeiro parágrafo, o autor vai falar um pouquinho sobre quando a pipa surgiu, né? Quando mais ou menos ela pode ter surgido, porque não existe uma data específica, a gente não sabe. Aí depois ele vai citar quando ela foi utilizada pela Secretaria de Meteorologia, depois quando ela foi utilizada nas grandes guerras e depois no Brasil. Então ele está trazendo várias informações. Então esse texto, o tipo desse texto é informativo. Letra B, fonte. Qual é a fonte desse texto? O que é fonte? Fonte é aquela informação que vem embaixo do texto e que indica de onde ele foi retirado. Essa informação é muito importante, porque quando nós vamos escrever um texto ou compartilhar um texto para alguém, seja no WhatsApp, seja um exercício que a professora pediu e ela falou assim, traga para mim amanhã uma notícia sobre tal assunto, ou uma história. É muito importante que a gente escreva de onde a gente retirou essa história. Porque quando nós não trazemos a fonte, fica parecendo que a história é nossa, que é a gente que escreveu. E, por exemplo, essa atividade aqui, né, esse texto, História da Pipa, não foi Janine que criou, não foi eu, Anne Caroline, quem criou, foi outro autor. Então, o que eu faço quando não foi eu que criei a história? Eu coloco de onde eu retirei. Então, aqui embaixo tem a fonte Ciência Hoje das Crianças, Rio de Janeiro, ano 5, número 11, página 6. Então, esse texto se encontra na página 6, foi publicado no ano de 2007. Então, a fonte é para isso, para indicar de onde esse texto foi retirado. Então, a fonte, Ciência Hoje das Crianças, Rio de Janeiro, ano 5, número 11, página 6, 2007. Qual a quantidade de parágrafos desse texto? Essa é muito fácil, não é mesmo? Então, vamos lá contar. Então, aqui eu tenho um parágrafo que começa com ninguém sabe, primeiro parágrafo. A Secretaria de Meteorologia
Segundo parágrafo. Durante a Primeira Guerra Mundial, terceiro parágrafo. Anota aí na frente. 3. No Brasil, quarto parágrafo. Como que eu sei que é um parágrafo? A gente tem esse espaço na frente, quando vai iniciar um parágrafo, a gente tem que dar um espaçozinho, tá vendo? Então, cada parágrafo tem um espaço antes dele. Então, são 4 parágrafos que esse texto possui. Então, quantidade de parágrafos, 4 parágrafos. Questão 6. Numere os parágrafos do texto e depois, nos espaços, escreva em que parágrafo aparece cada uma das ideias a seguir. Então, pessoal, a gente já contou lá, né? O primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, a pipa existe há mais de 2.500 anos. Está no primeiro parágrafo. Eu até falei, né, que o autor traz informações de quando a pipa, desde quando a pipa existe. A pipa foi utilizada na Primeira Guerra Mundial. Terceiro parágrafo. No começo do século XX, a pipa foi utilizada para medir temperatura e velocidade do vento. Segundo parágrafo. No Brasil, os escravos foragidos usaram a pipa para se comunicar. Quarto parágrafo, que é o último. Questão 7. Além do nome pipa, por quais outros nomes este brinquedo é conhecido no Brasil? Então, pessoal, o texto traz essa nomenclatura, né? Pipa. Mas nós já ouvimos outros nomes. Por exemplo, papagaio, arara. Então, no Brasil, também usamos os nomes papagaio e arara. Se você conhece um outro nome, pode deixar aqui nos comentários. Questão 8. Reescreva as frases abaixo, substituindo os substantivos marcados pelos pronomes no e nos, na e nas, lo e lus, lá e las. Letra A. Os japoneses já usavam a pipa. Para a gente fazer essa substituição, é preciso analisar o verbo e o artigo que vem depois do verbo. Então, aqui na letra A, o verbo é usavam. O verbo termina com a letra M e o artigo é a. Vai acontecer uma fusão entre o M e o A, o M ele vai se tornar N, então vai ser na. Aí eu vou ter que colocar o hífen. Então, vamos ver como que vai ficar? Os japoneses já usavam na. Viram que quando eu tenho um verbo terminado em M e um artigo a, se torna na. Os japoneses já usavam na. Letra B. Os alemães utilizaram as pipas para espiar os movimentos inimigos. Então, aqui nós temos o verbo utilizaram, terminado em M. Só que eu poderia falar assim, professora, então vai ser na, igual a letra A. Não, porque o nosso artigo aqui é as, está no plural. Então, vai ser nas. Vamos ver como que vai ficar? Os alemães utilizaram nas para espiar os movimentos inimigos. Utilizaram nas para espiar os movimentos inimigos. Letra C. A Secretaria de Meteorologia dos Estados Unidos utilizou os papagaios no começo do século. Então, utilizou os. O verbo é utilizou. Aqui nós temos um caso diferente, porque utilizou aqui não tem a letra M e também não tem a letra R. Ele terminou com a letra U. O que vai acontecer aqui? Eu vou perder o U e inserir o hífen. Veja como que vai ficar. A Secretaria de Meteorologia dos Estados Unidos... Perdão, gente, não vou tirar o... Eu vou acrescentar o hífen. Então, eu não mexo, eu só acrescento o hífen e junto. Utilizou os. Então, vamos lá, vamos ver novamente. A Secretaria de Meteorologia dos Estados Unidos utilizou os. Quando eu não tenho a terminação em M, em N, em R, eu apenas junto a palavra com o artigo e acrescento o hífen. Então, vai ficar... A Secretaria de Meteorologia dos Estados Unidos utilizou os no começo do século. Agora vamos para a próxima. Letra D. Quero empinar a pipa também. O verbo aqui é diferente dos verbos que a gente viu até agora, porque ele termina com R. Quando eu tenho o verbo terminado com R e o artigo no singular, o a, eu vou ter lá. Então, quero empinar lá. Quero empiná-la também. E aí eu tiro o R e coloco o acento agudo. Quero empiná-la também. Letra E. Devemos soltar os papagaios em locais adequados. Aqui eu também tenho o verbo soltar, que é terminado em R. Só que o meu artigo é masculino e está no plural. Os. Então, soltar os.
No caso, eu vou utilizar los, né? Porque quando eu tenho terminado em R, eu acrescento o L e junto ao artigo os, soltá-los. Devemos soltá-los em locais adequados. Não devemos pegar as pipas se caírem em fios elétricos e locais altos. Não devemos pegá-las se caírem em fios elétricos e locais altos, né? O verbo termina em R, então vou utilizar o L. Vou colocar o hífen. Eu tiro o R, né? E coloco o acento agudo. Pegá-las. Questão 9. Classifique as palavras acentuadas do quadro a seguir como indicado abaixo. Ninguém, lá, já, também, régua, você, mágico, século, prédio, a, África, líquido, pá, satélite, pajé, até, água e nó. Então, pessoal, aqui nós temos as divisão em monossílaba, oxítona, paroxítona e proparoxítona. As monossílabas são aquelas palavras que apresentam apenas uma única sílaba. Então, mono significa uma. Então, uma única sílaba. Oxítona é que a última sílaba da palavra é a mais forte, né? Aquela sílaba mais forte. A paroxítona é que a penúltima é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. E a proparoxítona, que é a antepenúltima, é a sílaba tônica. Então, vamos lá. Nós vamos colocar primeiro vamos começar pelo quadrinho, né? Ninguém tem a última sílaba acentuada, que indica o acento, ele sempre vai estar na sílaba tônica. Então, ela é uma oxítona, porque tem a última sílaba tônica. Lá é monossílaba, porque só tem uma sílaba. Já é monossílaba, porque só tem uma sílaba também. A palavra também tem a última sílaba tônica, então é uma oxítona. Régua tem a penúltima sílaba tônica, é uma paroxítona. Você tem a última sílaba tônica, é uma oxítona. Mágico tem a antepenúltima sílaba tônica e é uma proparoxítona. As proparoxítonas são sempre acentuadas. Século é uma proparoxítona, porque a antepenúltima está acentuada. Prédio, a penúltima sílaba está acentuada, então é uma paroxítona. A é uma monossílaba. África é uma proparoxítona, porque a sílaba antepenúltima está acentuada. Líquido também é uma proparoxítona, porque, líquido. Então, a antepenúltima está acentuada. Pá é uma monossílaba, porque só tem uma sílaba. Satélite é proparoxítona, porque a antepenúltima está acentuada. Pajé é uma oxítona, porque a última sílaba é a sílaba tônica. Até é uma oxítona. Até parece que é uma monossílaba, né? Só que, até possui duas sílabas. Então, a última sílaba é acentuada e é uma oxítona. Água é uma paroxítona, porque a penúltima sílaba é acentuada, né? Água, a penúltima sílaba é acentuada. E nó é a monossílaba. Vocês perceberam que a gente sempre conta do final para o início, né? Então, a última, a penúltima e a antepenúltima. Espero que vocês tenham conseguido fazer a correção. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada mais uma vez, né? Estarem assistindo o vídeo. E até a próxima, pessoal!